Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos. Intercede aí por mim. Jesus amado, Pai eterno. Irmãs, vocês me conhecem, né? Não sou meia mansa que nem o pastor Vinícius, não. Ai, Jesus. Vamos lá. Estamos aqui por mais uma tarde, né? Agradecendo ao Senhor por tão grandes coisas que Ele tem feito na nossa vida. E que Ele ainda vai fazer. Não é verdade? O Senhor é lindo. A palavra que foi posta para mim hoje, o título, é Vendo a Mão de Deus no Dia a Dia. Quando a Jéssica veio falar comigo, eu falei, Senhor... Num dia ela falou assim, Laine, eu queria falar com você, mas pode ser amanhã, né, naquela correria de ir embora. Eu falei, Jesus, acho que era coisa, né? Põe assim uma coisa assim, ou muda aqui. Achei que era isso. Falei, grava. Amanhã a gente conversa, então. Aí, quando eu cheguei no outro dia para o ensaio, ela falou assim para mim, você quer sentar ou você quer ficar de pé? Eu falei, Jesus, vai de pé mesmo, vai, vamos. Aí ela falou assim, você traz uma palavra para a gente? Eu falei, Jesus, Senhor, eis-me aqui, né? Eu falei, leva. Aí ela falou assim, eu tenho um título. Eu falei, nossa, melhor ainda, né? Aí ela falou, vendo a mão de Deus no dia a dia. Eu falei, nossa, o Senhor é lindo. Jéssica, é o que eu tenho vivido. Eu tenho vivido isso. Vendo a mão de Deus no dia a dia. Não podia ser outra palavra para mim. Porque, irmãos, às vezes a gente fala assim, eu vejo a mão de Deus, né? No agir, no decorrer do dia, tudo, eu vejo a mão de Deus. Mas às vezes a gente não quer falar que a gente vê a mão de Deus. Por quê? Porque a gente quer as coisas grandes, né? Quando acontecem as coisas grandes, assim, na nossa vida. Ai, eu vi a mão de Deus, olha como que Ele fez o grande, né? Mas os pequenos, as pequenas coisas, a gente não é de falar. Ai, eu vi a mão de Deus. Eu vi a mão de Deus no meu deitar, eu vi a mão de Deus no meu levantar, eu vi a mão de Deus no meu sorrir, né? Tem até um hino da Cristina Mel, ela fala assim, vendo a mão de Deus, vejo a mão de Deus. Eu estou tão nervosa, irmão, vocês não têm noção como eu estou nervosa. Mas eu peguei a letra aqui, sabe, assim, ó. No olhar de um irmão, vejo a mão do mestre. No viver, no morrer, vejo a mão do mestre. Na poesia da canção, no pulsar do coração, eu vejo a mão de Deus. Né? Como que a gente não agradece no pulsar do nosso coração? No sangue que corre da nossa veia. É a mão de Deus. Né? A gente só quer ver assim, aparece um carro bem grande ali, aí eu vou ver a mão de Deus. Mas não, eu estou andando para lá e para cá, ninguém me segura. Por quê? Porque a mão de Deus está me movendo a fazer isso. Né? Então, é nesses detalhes que a gente tem que agradecer ao Senhor, amém? Então vamos lá, senão não vai dar tempo, né? Falei, Jéssica, quantos minutos? Ela, 40 minutos. Falei, de fichinha, do jeito que eu falo. Jesus, vamos lá então. Jeremias 18. Senhor, põe a sua mão sobre mim. Não retire de mim a tua face, Senhor. Que a sua presença não venha sobre mim. Eu não sou nada. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entre a sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou-se a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não podereis eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor.
Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Poderia parar por aqui, né, irmãos? Na mão do oleiro. Nós estamos na mão do oleiro. Esse versículo já fala, né? Nós estamos na mão do oleiro. E o oleiro, ele quer fazer uma obra muito grande na nossa vida, né? Através das molduras que ele vem fazendo, porque ele fala que Jeremias desceu à casa do oleiro, né? E lá na casa do oleiro, o que tinha? Tinha o oleiro fazendo um vaso. Coisa normal, né? Tava lá, ele mandou descer na casa do oleiro, onde fazia vaso. Normal, né? Mas lá ele ia aprender coisas que era o sobrenatural, né? Aí fala, vendo a mão de Deus no dia a dia, assim como este oleiro, Deus é nosso oleiro. Ele sabe aonde tem as coisas necessárias de nós, vaso, de nós, barro. E Ele quer nos moldar. Então, às vezes, acontecem coisas na nossa vida, por exemplo, lutas, tempestades, diversidade, e a gente fala, por que está acontecendo isso? Porque a mão do oleiro está moldando, né? Quando eu entendi isso, porque às vezes a gente passa por muitos processos na nossa vida, na nossa caminhada, que a gente fala, nossa, eu não vou suportar. Tanto que é a luta, né, pastor? Tanto que é a caminhada doída. Mas a gente vê aqui que Jeremias desceu lá na casa do oleiro. E quando o vaso estava quebrado, eu até ia trazer um vaso para demonstrar. O oleiro, ele pegou o vaso e refez, quebrou todos os pedaços. E muitas das vezes a gente está nessa situação, não é verdade? Toda quebrada, toda dolorida, toda querendo parar. Mas aí vem a mão do oleiro e nos refaz de novo. Muitas das vezes, o que não impede de nos ver a mão do oleiro ficar falando coisas ao contrário, palavras torpes, palavras de gratidão, irmãos. Né? Porque às vezes a gente só sabe reclamar, mas a gente não agradece. Às vezes a gente fala assim, nossa, por que... Vou dar um exemplo de ônibus. Perdi o ônibus. Aí a gente começa a xingar. Porque eu perdi o ônibus? Devia ter vindo mais cedo. Porque isso, porque aquilo. Mas, lá na frente, podia ter um livramento. Né? A gente não sabe. Mas, porque a mesma palavra que fala da boca para a gente reclamar, por que a gente não agradece? Ai, Senhor, muito obrigado. Porque eu perdi o ônibus, que não aconteceu isso comigo ontem. Mas... eu agradeço o Senhor. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está me livrando de algo. Eu sei que o Senhor, se fosse para mim pegar aquele ônibus, eu tinha pego aquele ônibus. Né? E muitas das vezes a gente só reclama. Né? Mas às vezes a gente reclama que Deus está cuidando e nos impede de ver a mão dele. Medo, ansiedade, crises, dúvidas, falar negativo, impede de ver a mão de Deus. Essas dúvidas, sabe, medo, porque às vezes a gente tem medo, né? Às vezes a gente tem dúvida, porque nós somos ser humano. Mas nós não podemos deixar que isso encobre a nossa visão de ver o que Deus está fazendo. Do agir de Deus na nossa vida, de ver o agir do oleiro na nossa vida, porque ele está lá querendo mudar o vaso, e nós só reclamamos, mas ele está lá tentando refazer o vaso, e muitas das vezes o vaso ele é quebrado, por quê? Para tirar coisas que não prestam, para refazer algo novo,
bonito, um vaso perfeito, do jeito que Ele quer. Então, essas palavras não pode ter na nossa mente, né? Porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus está agindo, ninguém vai impedir, não é verdade? Se o oleiro está moldando a nossa vida, mas aí vem a dúvida, o diabo tenta pôr a dúvida, né? E a gente não quer ver que a mão de Deus está agindo. Quando Jeremias vai na casa do oleiro, o que ele vê? O oleiro fazendo o vaso. E Jeremias vê tudo normal. O que o Senhor mandou descer aqui na casa do oleiro? Normal. O oleiro está fazendo o vaso. Normal, né? É coisa normal. Mas Deus, Ele quer nos moldar, nos levar a caminhar para uma vida sobrenatural, onde o meu normal se torna sobrenatural, onde o meu trabalhar, onde eu vou trabalhar, lá no meu serviço, é normal, mas lá Deus está agindo no sobrenatural dEle. Muitas vezes acontece, Laine, eu estou isso, eu estou aquilo, Deus é contigo, né? Laine, faz uma oração, lá na sua igreja a oração mais forte. Não, é que o meu Deus é forte, né? Então Deus age no sobrenatural na minha vida normal. Aonde a gente vai levar o nosso filho na escola? Normal. Mas lá, onde no trajeto da escola, Deus age no sobrenatural. Onde você vai trabalhar na firma segunda-feira? Natural, normal. Mas Deus vai agir no sobrenatural. Não é verdade? Nossa, eu acho que eu passei de ser, pastor. A colinha grande. Jesus. E às vezes nos enxergamos a mão de Deus só nas coisas grandes. Temos que ver em tudo a mão de Deus, nas pequenas também. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós temos a mania de achar que a mão dele, o agir dele, se manifesta somente no culto. Não é verdade? A gente acha que Deus vai agir no sobrenatural dele. Ele age no culto. Mas a nossa vida começa quando termina o culto. A gente pega como se fosse aquelas lâmpadas lá ligadas na tomada. Se eu desligar ela da tomada, ela não vai acender. Então, aqui eu pego tudo o que eu preciso, todas as forças, todas as energias, toda a sabedoria que Deus vem através dos profetas. Mas, ao sair do culto, quando termina o culto, aí que a minha vida começa. Porque é lá fora que eu vou ter as batalhas, é lá fora que eu vou ter as lutas, é lá fora que vai vir um parente me desacatar, é lá fora que vai ter um amigo para me entristecer, é lá fora que vai falar assim, olha, eu não preciso de você. E daí? Se eu não estiver alicerçada no oleiro, na rocha, que é Jesus Cristo. Então nós temos que ter uma firmeza, mas uma firmeza, irmãos, que nem a árvore, eu acho que a carvalho, ela é forte, ó, carvalho. A árvore carvalho. Então a gente tem que ser a paineira também, né? A paineira, ela vai, mas ela volta, ela enverga, mas não quebra. Mas para que a gente tem que ter esse alicerce? A gente tem que estar vindo no culto, nos afirmar, né? Era para estar cheio aqui. Era para estar cheio. Mas a palavra do Senhor fala que nos finais dos tempos, né? Mas glória a Deus por vocês. Em nome de Jesus. Deixa eu tomar. A garganta secou. Obrigada, viu, Lúcia? Deus quer nos usar do nosso normal, já falei. E o inimigo, ele quer nos acreditar que a nossa vida se resume em só 2 horas de culto.
Você vai lá no culto, você ora, você canta e já passou, já deu para você, né? Mas a gente tem que continuar dentro de casa. A gente tem que continuar no trabalho. É que nem eu falo. Eu não sou só diaconisa na igreja. Eu sou diaconisa no mercado. Eu sou diaconisa na fila do banco. Não que eu vou, né? Vocês estão entendendo, né? Eu não vou fazer a filinha lá, ajudar, né? Direto assim, limpar, né? Não. Mas eu tenho que ter a minha vida com Deus em todos os lugares que eu for. Né, pastora? A senhora não é só pastora aqui. A pastora na praia, ela é pastora no açougue, né? Então, nós temos que sempre estar com a nossa mente mudada, integrada, firmada no oleiro. Jeremias está vendo o vaso quebrar na mão do oleiro. Nós não estamos preparados para a quebra. Nós não estamos preparados para a quebra. Agora vamos falar do vaso quebrado. Às vezes acontece luta, adversidade, é uma quebra. Acontece perdas, é uma quebra. E nós não estamos preparados para essa quebra, né? Nós nos assustamos. Nós nos assustamos com as quebras. E a quebra, ela desequilibra o nosso emocional. Mostra a nossa fraqueza, mostra a nossa incapacidade e nos impede de Deus agir na nossa vida. O oleiro não está desesperado quando Jeremias chega e vê o oleiro, o vaso quebrou. Aí o oleiro está lá, refazendo o vaso. Não pergunta para Jeremias, como que eu faço agora? Como que eu faço? Quebrou. Por onde que eu começo? Por onde que eu faço? O oleiro pega, começa a refazer o vaso, começa a amassar, amassa. O que tiver sobrando, que não deu certo, ele joga fora. E o que deu certo, às vezes põe mais um pouco. Agora deu certo. E é assim que Deus quer fazer na nossa vida. Né? Ele quer nos moldar do jeitinho que Ele quer. E às vezes a gente está, nossa, como está doendo ali. Ai, como dói aqui. Ai, nossa, a pegada está difícil. Mas é a mão do oleiro que está nos moldando. Ai, como é difícil entender isso. Mas nós temos que entender que a mão do oleiro está... Quando a gente está totalmente entregue na mão dele, pode vir o que vier. Pode todos nos abandonar, mas nós estamos na presença dele, na mão dele, nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Porque a mão dele nos protege, a mão dele nos segura, nós nos sentimos protegidos. Porque passa o que passar, vem a tempestade que vier, mas nós estamos protegidos com a mão do oleiro. Aí ele começa a refazer o vaso. Porque se eu assusto com as quebras, o oleiro que se assusta com elas, a quebras me desestabiliza. Né? Aí eu tenho que continuar na mão do oleiro. Aquilo que teria tirado o meu sono, minha paz, que me apavora, me deixa desesperada. Né? Tudo que deixa eu desesperada é a quebra, né? Então nós temos que descansar, nos lançar na mão do oleiro, deixar ele fazer, que quando ele está fazendo, ele faz o melhor. Às vezes a gente fica assustado por os níveis de quebra que nos acontece. Mas temos que ser grato, até nas quebras, até nas perdas. Temos que ser grato, até nas dores que a gente sente.
Como é difícil agradecer a Deus pelas perdas, mas isso nos fortalece. Se eu for contar aqui tantas quebras que eu tive na decorrência do meu... Não vou falar só no trajeto de vida de cristão, não. Mas nos 44 anos são quebras que a gente tem que suportar, são quebras que a gente tem que nos levantar. Mas existe esse processo. É necessário para que a gente nos tornamos fortes. Às vezes a gente tem tanta quebra, que às vezes a gente... eu não estou nem enxergando mais. Nos sentimos apavorados por tanta quebra que nos acontece. Mas Jeremias está lá, vendo o oleiro fazer o vaso. Só que o oleiro pergunta para Jeremias, como é que... Não pergunta para Jeremias como tem que ser feito refazer o vaso. Deus vai montar e refazer, mas vai perguntar como... Deus vai montar, mas Ele não vai perguntar para você como que tem que refazer o vaso. Ele vai fazer do jeito que Ele quer. E do jeito dele é perfeito. Nós que nos queremos ser do nosso jeito. Senhor, está doendo tanto, né? Mas é do jeito dele é perfeito. Então, vamos ficar no processo do vaso. Quebrou de novo? Ai, Senhor, refaz, está doendo. Mas o processo dele é melhor. Aleluia. Estou finalizando já. Às vezes nós vencemos gigantes, leões, ursos, desertos, e a mão dele estava lá. Na verdade, a gente passa por muitas situações na nossa vida, mas em todas as situações, o Senhor estava lá. Muitas pessoas que por mínimo que passam já abandonam Jesus. Abandona Jesus, não quero mais saber, porque a prova está muito grande, a luta está muito grande. Mas esse processo é necessário. Quando a mão do oleiro, quando você achou que estava depressiva na sua casa, no seu quarto, a mão do oleiro disse: levanta, minha filha, eu sou contigo. Levanta, minha filha, que eu sou contigo, eu estou te fazendo e vai ser o melhor. Quando o seu casamento estava por um fio, a mão do oleiro estava lá e refez novamente. Quando você estava à beira da morte, a mão do oleiro disse: eu sou tua força. Ainda bem que nós temos a mão do oleiro para nos levantar, nos fazer forte, porque nós não somos fortes, mas a mão do oleiro nos faz forte. Ainda que às vezes eu vou, você, nós vamos dormir cabisbaixo, mas no outro dia o Senhor levanta, avante, eu sou contigo, mulher valorosa, mulher guerreira. E às vezes o diabo fala assim: nossa, eu achei que eu ia derrubar ela agora, eu achei que eu ia matar ela agora. Mas o Senhor fala: levanta, minha filha, levanta. Aí a gente levanta, uma força maior do que a de ontem, porque amanhã vai ter outros, amanhã vai ter outras circunstâncias. Mas em todas as coisas o Senhor é conosco. Em todos o episódio dessas quebras o Senhor é conosco. Quebrado ou inteiro, você continua na mão de Deus. Como é lindo isso. Quando eu vi isso, eu falei: nossa, Senhor, não importa. Não
Não importa se eu estou quebrada, não importa, o importante é que eu estou na tua mão. O importante é que o Senhor está me refazendo de novo. Às vezes a gente passa por tantas coisas durante a semana, mas a mão do oleiro nos sustenta. A mão do oleiro nos faz forte. Nas piores ou melhores dias, a mão do oleiro está sobre você. Nas crises mais difíceis que você passar por essa semana, não esqueça que a mão do oleiro está com você. Nunca esqueça disso, irmãos. Nas pequenas e nas grandes. Se Ele tiver com as pequenas, glória a Deus. Se Ele tiver nas grandes, glória a Deus, porque a mão do oleiro está comigo. Se eu estiver lá no mar, no fundo, Ele está comigo. Se eu estiver na altura, o Senhor está comigo. Se eu estiver no vale, no deserto, se não estiver faltando coisa na minha despensa, o Senhor está comigo. Deixa o que falar, pensar de você, de nós. Ah, é louca. Desde as 2 horas da tarde dentro da igreja. Ontem saiu quase meia-noite. Semana inteira saindo quase meia-noite da igreja. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Porque o vaso está ali. E o que Ele quer colocar dentro do vaso? Tesouros, diamantes, coisas preciosas. A nossa coroa. A nossa coroa, a nossa salvação, a nossa eternidade com Ele está ali dentro do vaso perfeito. Então não importa, não importa, não importa, não importa, não importa. O importante é Ele. O importante é Ele na nossa vida. O importante é Ele conosco no caminhar. Estou no deserto, mas eu estou com Ele. Estou no vale, mas estou com Ele. Eu estou passando, mas eu estou com Ele. Araxeri canta la maramarixei. Araxeri canta la mãe. Alabarachei. A mão dele nos sustenta. A mão de Deus é poderosa. Perca o que for, mas não abre mão da companhia do oleiro. 2 Coríntios 4:7. Se o tesouro que está no vaso, ele tirar a mão dele, sai. Nós nos tornamos barro novamente. Não deixa que a mão de oleiro saia de você. Não perca a presença, não perca a mão dele, não perca, não perca, não perca o que é mais precioso para você, para mim, não perca, não perca. Não deixa que o mundo te segue, não deixa que o mundo te iluda. Não deixa, porque a presença dele é melhor do que tudo, do que qualquer ouro, do que qualquer prata, do que qualquer riqueza, do que qualquer movimento que ele possa nos querer. A presença dele é poderosa na nossa vida e nos guarda do dia mau. Eu quero que você fique de pé. Levanta as mãos para o céu e comece a agradecer ao Senhor pelas quebras, mas em todas as quebras Ele estava contigo. Todos os desafios que você passou no decorrer da sua vida inteira, o melhor foi Ele, o melhor foi o oleiro. Jesus, muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos tem dado graça.